Eu tenho 44 anos, então isso significa diretamente que eu cresci assistindo coisas como Chaves, por exemplo. E teve um episódio do Chaves em que ele cantava uma musiquinha, eu acho que era no Festival da Boa Vizinhança. E a música era mais ou menos assim: volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. E tinha que repetir mais 70 vezes esse versinho. Mas a grande verdade é que grande parte das digníssimas vivem exatamente como esse cão arrependido. Elas acabam tomando várias decisões enquanto elas se sentem em posições de poder, em que elas sentem que estão ditando as cartas de um determinado jogo, que implicará em fazer o homem perder. Só que as coisas nunca saem exatamente como elas esperam, e muitas vezes elas trazem a destruição para a própria vida. E a grande questão é: acontece tarde demais. Exatamente isso. Jung ele tem um relato que eu até coloquei para os membros do canal esses dias, onde ele fala de uma digníssima que foi até o consultório dele e ele diz que ela não dá o nome. Em momento algum ela dá o nome dela e ela fala o seguinte: eu não quero me identificar. Principalmente porque eu só quero uma consulta com você. Eu quero te falar algo que aconteceu e depois eu vou embora. E ele fala, tudo bem, ele concorda com isso, permite que ela fique. Ela senta no divã, deita no divã e começa a falar pra ele. E ela fala o seguinte: ela tirou a vida da amiga para poder casar com o marido da amiga. E esse plano dela dá certo. Ela tira a vida da amiga envenenada. Posteriormente a isso, pouco tempo depois, ela casa com o marido da amiga e ela vive um curto período de extrema felicidade e satisfação. Entretanto, o que acontece é o seguinte: pouco tempo depois, esse marido que ela tinha casado, que pertencia originalmente à amiga, perde a própria vida por complicações de doença que subitamente aparece. Ela teve uma filha com esse homem. E o que ela percebe é que, conforme a filha vai amadurecendo, começa a ter um distanciamento muito grande entre as duas. E a filha vai embora. E faz questão de expulsar a mãe da vida dela. Ela gostava muito de fazer hipismo. E ela tinha um cavalo que ela amava de paixão. Esse cavalo ele começa a derrubar ela, não aceita mais que ela monte. Ela tinha um cachorro que ela achava muito lindo, o cachorro mais bonito que ela já tinha visto. Esse cachorro simplesmente dá uma bicheira, também perde a vida. Ela começa a viver uma eterna solidão. Tudo que ela tinha de valor simplesmente se acaba na vida dela. E ela, a partir daquele momento, começa a viver sozinha. Isso me lembra muito o que Jordan Peterson falou certa vez. Ele fala o seguinte: eu nunca vi alguém que não tenha pagado pelos seus atos. Eu nunca conheci alguém que tenha conseguido escapar ileso e impune de tudo aquilo que fez de errado em sua vida. E isso a gente poderia entrar na questão da sincronicidade, que é uma teoria bem interessante de Jung, mas a gente aprofundaria demais, não é o meu objetivo aqui. O que eu quero falar nesse vídeo é: as digníssimas, elas pagam tudo aquilo que elas estão fazendo. E é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. É importante a gente pontuarmos que nesse relato de Jung, ele fala que nunca mais conseguiu ter notícias dessa digníssima, afinal de contas ele nem sabia quem era. Ele imaginava que ela vinha realmente de uma situação abastada pelas roupas, a aparência dela, a forma de se portar, mas que ele não imaginava como alguém conseguiria viver em tão plena solidão. Ele argumenta que provavelmente, é o que ele acredita, ela encerrou a própria história, pois não aguentaria viver numa situação tão miserável quanto a qual ela vivia e que era uma consequência direta sobre tudo aquilo que ela provocou. Ela estava colhendo aquilo que ela plantou durante anos. Mas vamos assistir esse vídeo aqui, vamos fazer algumas ponderações, depois a gente vai assistir a consequência desse vídeo aqui, que é muito importante. Eu sou casada e meu marido temos filhos lindos, só que meu marido sempre foi meio bruto. Ele nunca foi carinhoso comigo, nunca me elogiou, nunca comprou um presente, a gente nunca comemorou nenhuma data comemorativa e ele nunca me desejou nenhum Feliz Dia das Mães. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que é extremamente injusto que as digníssimas sempre tragam esse tipo de argumento. Ah, o meu marido, ele não gosta de mim, não se importa comigo, ele nunca me deu nada em data comemorativa, ele nunca se lembra das datas comemorativas importantes, que são pra mim, pelo menos, ele nunca me dá feliz aniversário. A grande questão é que o que elas não entendem é que o cérebro masculino ele se desenvolveu necessariamente para ser dessa forma. Porque os homens, eles são movidos pela testosterona que molda o seu cérebro, fazem com que eles se preocupem e foquem diretamente nas missões que eles têm no dia a dia.
Então, de repente, ele precisa ir para o trabalho, ele precisa ir para uma reunião social. Todo o pensamento dele está voltado nessa obrigação maior da qual ele precisa se dedicar, porque muitas pessoas dependem disso dele. Então, ele não consegue prestar atenção em pequenos detalhes que muitas vezes podem ser importantes para as digníssimas. Mas tudo isso é falta de comunicação. A digníssima poderia apenas falar com ele: poxa, eu gostaria que você melhorasse um pouco mais nisso, você se lembrasse melhor dessas datas que são para mim importantes. Ele faria com todo o carinho, só que elas preferem se ver em situações de desamor que elas possam culpar o outro pelo que está acontecendo, do que de fato buscar a resolução daquilo. Tem um relato muito interessante da década de 90 de uma digníssima que fez a transição para o masculino, né? Eu acho que vocês sabem muito bem o que isso significa. Tomou muito hormônio e tal. E o relato dela é muito importante porque ela mostra a masculinização que ela sofreu até nos pensamentos por ter tomado bloqueadores enquanto injetava testosterona diariamente, né, em doses altíssimas. Uma das coisas que ela fala é que ela perdeu a capacidade de ver as coisas como um todo. Tudo na vida dela começou a passar a ser focado. Isso causava uma euforia muito grande. Ela se sentia muito mais capacitada em resolver determinadas questões, mas ela sentia falta dessa possibilidade de olhar para o todo. Uma outra questão é que ela percebeu que o mundo era cheio de muito mais barulhos e sons do que ela tinha noção enquanto ela era apenas uma digníssima, antes de transicionar. Ela fala até que ela percebeu que o mundo dos homens, conforme ela foi tomando os hormônios, as cores são muito mais intensas. O vermelho é muito vermelho, o azul é muito azul, tudo muito forte, tudo é muito brilhoso. Por quê? Os homens têm uma capacidade muito menor de reconhecer as gradações de cores, né? O gradiente para os homens é muito difícil. Você tem o azul claro e azul escuro. Intermediário a isso, que as digníssimas veem com muita facilidade, é difícil para os homens verem. Então, conforme ela foi tomando tanta testosterona, ela foi perdendo essa capacidade de ver o gradiente das coisas e apenas ver ou era claro ou era muito forte. Então, tudo que ela percebeu que estava acontecendo nela é essa capacidade que leva o homem a focar. O homem se foca nas tarefas maiores. O homem tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Trabalhar para sustentar a família. Então o que ele faz? Todo o sistema dele é voltado para isso. Evolutivamente isso faz muito sentido. Conforme a gente ia para as caçadas, para as batalhas, a gente se valia de poucos pensamentos complicados. A gente era muito mais direto, a gente simplesmente falava o que a gente queria de forma rápida. Isso é útil para o homem na função que ele sempre desempenhou historicamente. São as digníssimas que podem se dar ao luxo de ficar fantasiando, pensando em várias coisas. Afinal de contas, a vida delas, nem a vida de uma aldeia e de outras pessoas depende dela. Os homens não podem ser assim. Então, é desleal essa argumentação de que ele nunca me deu presente. Sim, realmente, ele nunca te deu presente, mas nunca deixou faltar o que você necessitava para sua casa. Nunca deixou faltar o essencial para sua vida. Então é desleal essa argumentação. Mas antes de a gente continuar, eu quero falar para vocês do nosso patrocinador, exatamente isso. Nós temos um patrocinador agora, não é só o processo que eu tomo. Agora tem coisas boas acontecendo aqui no canal. Nós temos um patrocínio agora por meio de uma parceria com a Heavy Subs, suplementos de academia. Então você vai poder tomar o seu whey, seu pré-treino, você vai começar a investir em você mesmo e parar de investir em digníssimas que nada querem com você, que não contribuem com nada na sua vida, além de serem parasitas. É extremamente importante que um homem aprenda a se amar de tal forma que a primazia do dinheiro dele seja investido nele mesmo. Então, esse é o momento. Comprem aqui no site da Heavy Subs, tá tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Utilizem o cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra, você vai estar se tornando o homem que você sempre quis ser, o homem que você quer e que você merece ser. E além disso, conforme vocês compram lá, vocês vão estar ajudando aqui o canal, vocês estão abençoando o canal, fazendo com que a gente prospere cada vez mais e possa melhorar ainda mais o nosso conteúdo e pagar os meus advogados para me livrar dos processos. Então, comprem no site da Heavy Subs, tá aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Utilize o nosso cupom FURIA. Utilizando esse cupom você vai ter o seu desconto e você vai comprar tudo aquilo que você quer. É importante que o homem se ame a tal ponto de investir nele mesmo e pare de gastar dinheiro à toa com digníssimas que nada significam para ele. Heavy Subs, é isso aí, a suplementação com qualidade europeia. Tá bom? Então, espero vocês lá. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo.
Então, sem mais delongas, vamos voltar pro vídeo aqui. Até que eu conheci um rapaz mais novo que eu, e a gente viveu uma paixão assim durante 2 meses que foi muito intensa. Leve, porém muito maravilhoso. E esse rapaz, ele era tudo que meu marido não era pra mim. Ele me elogiava, comprava presente pra mim, me mimava. Só que cada vez que a gente se encontrava, o arrependimento batia muito forte. E foi que eu bloqueava ele de todas as redes sociais pra perder esse contato com ele. Só que a gente sentia falta um do outro, a gente se desbloqueava, a gente se encontrava de novo. Só que cada vez que a gente se encontrava, a gente voltava com mais força, com mais sentimento. Então, quando ela relata que quando voltava com mais força e mais sentimento, não é isso, não é mais força e mais sentimento, é que as digníssimas têm uma predisposição gigantesca, uma dependência emocional por se emocionar. Viver em situações conflituosas, muitas vezes, é excitante para as digníssimas, porque elas não conseguem viver em uma relação estável emocionalmente. Então o que ela faz? Bloqueio, não sei o que, discute, não, desbloqueia, aí se afasta, aí volta. As digníssimas, elas têm uma incapacidade de viver o bom de um relacionamento. Porque um relacionamento maduro pressupõe estabilidade. E não apenas isso, o relacionamento maduro é aquele em que você tem um conhecimento tal do outro que você sabe o que esperar do outro. Nós chamamos isso de previsibilidade. As relações necessitam dessa previsibilidade, porque assim eu sei o que esperar de você e você sabe o que esperar de mim, e as relações e as alianças podem se formar, e eu posso cobrar por qualquer desvio que você apresente. As digníssimas, elas não conseguem entender isso. Elas acham que a previsibilidade, tão essencial para a construção de relacionamentos duradouros, é algo ruim. Elas falam, caiu na rotina. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma mentalidade infantilizada que elas têm. Então ela fica, elas gostam de se ver nesses conflitos, nesses problemas, nessas situações. Elas gostam de se ver porque muitas vezes a pessoa que não tem realização na sua vida, não tem nada, ela se sente mais importante enquanto ela vive esse conflito. Por quê? Aí ela fala, meu Deus, como eu sofro, por que essas coisas acontecem comigo, como eu sou um sofredor. Ela faz do sofrimento que ela está criando para a própria vida um símbolo de que ela tem algo especial que os outros não têm. Então ela é errada, sabe? Ela é problemática. Relacionamentos saudáveis não são assim. Só que elas acreditam que é o bom e acabam se jogando propositadamente nessas bobagens. Vamos continuar. E foi que eu e ele, a gente conversou, e eu falei pra ele que eu queria me dedicar 100% pra minha família, e ele também pra viver a vida solitária dele. E eu falei que a gente ia contar tudo pro meu marido e pra igreja, porque meu marido somos evangélicos. Contamos, só que meu marido me perdoou, e ele, cara, ele mudou da água pro vinho. Agora ele me elogia, ele compra presentes pra mim. É um outro homem, só que eu percebo que eu não amo ele mais. Qual o problema do que ela está falando agora? O que acontece? Você tem duas formas de agir quando você tem ciúme. Você ou impõe danos ou você apresenta benefícios. O caminho que você vai seguir depende totalmente do valor autopercebido que você tem e da sua personalidade. Então, muitas vezes, um homem fraco, quando ele se sente ameaçado pela presença de algum outro homem, ele tenta agradar a digníssima para fazer uma atração negociada e permitir que ela fique na relação. Então ele começa, o homem fraco, a se tornar um escravinho emocional. Ele dá as coisas, está sempre agradando, ele se torna não é tapete, não é carpete, como é o nome daquilo? Capacho, né? Para você limpar os pés. Infelizmente, esse é um dano que existe na psicologia masculina de muitos homens. Um homem seguro de si, o homem que sabe o seu valor, simplesmente vai embora. Abandona. Um homem fraco fica, e não apenas fica, ele passa a tentar se tornar um escravo para ser um agradador do outro, e isso é uma das piores coisas que pode acontecer. E tem um outro fator também muito importante. O que acontece? A parte, né, masculina, o membro masculino, se você for ver na cabeça dele, vocês estão entendendo o que eu estou falando, ela foi desenhada de tal modo, isso é conversado sobre os biólogos evolucionistas, para ser um deslocador de sêmen. Então, se um outro homem for lá e deixar na cavidade dela o sêmen, o órgão de um outro homem, conforme ele penetra, ele raspa da parede o sêmen, tira para garantir que apenas ele fecunde aquela digníssima. E não apenas isso, ele começa a ter intimidade com muito mais vontade. Por quê? Ele quer evolutivamente garantir que apenas ele engravide essa digníssima, certo? Só que isso leva as digníssimas a ter mais prazer, essas duas situações que eu tô falando. Primeiro que eles se tornam escravos, isso agrada a elas.
E segunda, que ele vai fazer a intimidade com muito mais vontade, que ela vai lá fazer presença mesmo. Isso faz com que elas pensem que a chave da felicidade está em colocar insegurança nos homens. Por isso que tantas coaches das digníssimas falam exatamente isso. Quer um relacionamento bom? Faz ele ficar inseguro. Porque conforme ele vai ficar inseguro, tudo pra você vai melhorar. E de fato, melhora nesse sentido. Só que isso só significa que o cara não tem valor. E esse cara é incapaz de sustentar um relacionamento nessa situação e as coisas vão acabar. Mas vamos lá que a gente tá falando demais. Vamos continuar. Porque eu sofri muito no casamento. Porque eu senti muita falta desse carinho no casamento, sabe? Esfriou. E eu continuo conversando com esse outro rapaz. E ele é o amor da minha vida. E eu sinto que eu sou o amor da vida dele. E é muito injusto, porque... Por que a gente não pode ficar com o amor da nossa vida? Eu sou casada e meu marido... Pra vocês verem a mentalidade das digníssimas modernas e como isso é tóxico. Agora a gente vai acompanhar a consequência de tudo isso que aconteceu e toda essa história aqui. Homem não assume relacionamento com mulheres que não são padrão. Eu sei do que eu tô falando. Porque eles até podem ficar com mulheres que não têm aquele corpo padronizado, que são mãe solo, que não tem uma classe social alta, que é pobre. Eles tratam bem, eles tratam que nem princesa, eles prometem horrores. Só que na hora de assumir um relacionamento, eles só vão assumir um relacionamento com mulheres que são esteticamente padronizadas, conforme a sociedade ela tá impondo nos dias atuais. E mulheres de classe social alta. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tô passando por isso. Porque ele me prometia horrores, falava que ele tava muito feliz comigo e que ele me amava, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele me abandonou. E os homens, eles são mentirosos. A gente não pode confiar no que eles falam. Homem não... O mais incrível é que ela fala que os homens são mentirosos e não podem confiar no que eles falam, sendo que a história pregressa já nos mostra exatamente o contrário. Que quem você não pode confiar, de fato, são as digníssimas. Principalmente porque a testosterona no homem está muito relacionada com a capacidade desse homem de falar a verdade. Então, homens naturalmente são honestos, falam a verdade. São as digníssimas que a gente não pode confiar e a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Mas antes eu quero convidar você a se tornar membros aqui do canal. Exatamente, se tornando membro você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2 você vai ter um acesso a um canal exclusivo de membros no Telegram, com mais de 10 mil pessoas, onde você vai ser acolhido por homens de diferentes idades. E todos os estudos e fontes que eu cito aqui nos meus vídeos estão disponibilizados para os membros lá. Nós, além de adicionarmos conteúdo diariamente, você vai ter acesso a um conteúdo diferenciado. Nos vídeos eu te formo moralmente. Na comunidade eu te formo intelectualmente, de tal forma que você vai poder refutar todas as bobagens que ideólogos falem por aí contra os homens e tentem jogar contra a gente. A partir do nível 3 você vai ter acesso a nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books com conteúdo voltado para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai aprender que os medos, os sonhos, as angústias, os temores que você tem são compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. Você não é um coitado. O que você precisa é aprender o caminho de como esses homens do passado fizeram para prosperar. E é o que eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar a se tornar o homem que você sempre quis ser. Tá bom? Então, torne-se membro do canal, você vai estar me ajudando a enfrentar também o assédio jurídico que eu passo. Como vocês sabem, são muitos processos. E você vai estar me ajudando a me inocentar perante a justiça. Isso é muito importante. Mas sem mais delongas, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Espero vocês lá. Torne-se membro, está aqui também no comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas continuando, o que está acontecendo aqui? O cafajeste pelo qual eles se apaixonam, ele não está preocupado em falar a verdade. Ele vai falar aquilo que soa agradável aos ouvidos delas. Como nós já estudamos, aqui na aba posts do canal, nós temos vários textos importantes e um dos textos eu falo sobre isso, como se dá a excitação das digníssimas. Lá eu demonstro por que a excitação delas vem pelo ouvir e não pelo ver como os homens são. Mas o que acontece? O cafajeste, ele sabe falar exatamente aquilo que uma digníssima quer ouvir. Por quê? Um homem de bem, ele está ocupado na construção da sua vida e dos seus sonhos. O cara tem objetivos. O relacionamento não é aquilo mais importante da vida dele.
O mais importante é o propósito pelo qual ele nasceu e está desenvolvendo. Então o cara está estudando, o cara está trabalhando muito, buscando promoções. O cara está numa estrada de sucesso e ele não tem tempo, muitas vezes, para ficar investigando a vida da digníssima. O Cafajeste tem. O Cafajeste, como ele é um predador, ele tem todo o tempo do mundo para estudar a personalidade de uma digníssima e saber falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. O homem bom nem sempre consegue falar o que ela quer ouvir, porque ele está ocupado com outras coisas. Ele tem coisas para pensar e responsabilidades a cumprir. O Cafajeste não. O Cafajeste sabe fazer uma leitura tão completa que ele sabe falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. Ele sabe falar sobre os assuntos que são importantes para ela. Enquanto um homem bom, ele está focado no seu desenvolvimento, o Cafajeste está focado nos interesses da digníssima, para tornar ela mais vulnerável para ele. Então ele sabe falar o que ela quer ouvir. Então, e o resultado é esse aqui do lado. Ele vai falar coisas, ele vai conversar determinadas coisas, ele vai fazer promessas que ele não tem a menor pretensão de cumpri-las, mas que permitem que ele tenha acesso à intimidade dela. E ele vai fazer o que ele quiser, depois ele vai meter o pé. E a digníssima que já largou tudo, jogou tudo fora para estar nesse relacionamento, ficar com a mão na frente e outra atrás. E o que ela vai fazer? Culpar todos os homens pelas escolhas erradas que ela mesma está fazendo. Então, o que falta nas digníssimas hoje é responsabilidade, é moral. Quando elas começarem a agir corretamente, a vida delas vai se tornar extremamente mais fácil. Isso, sendo sincero, bem feito. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Tamo junto. Compartilhem e me ajudem a sair do Shadowban. Abração.